Meus amigos, bom dia. Desejo a todos uma feliz quinta-feira e vamos falar um pouquinho do nosso Flamengo, que ontem começou o futebol. A gente já estava com saudades, embora a gente tenha acompanhado a copinha, que a molecadinha está dando conta do recado, e também venceu ontem. Então ontem foi um dia mais alegre para os torcedores. É claro, é evidente, vamos conversar um pouco sobre o jogo. Eu assisti o jogo inteiro, assim como a maioria dos torcedores do Flamengo. Foi uma apresentação boa. Eu fiquei muito satisfeito com o que aconteceu ontem durante o jogo. É claro, é evidente que o Audax com todo respeito a eles, é um time que não ofereceu muito perigo para o Flamengo. Mas também precisamos entender que o Flamengo anulou. Não é dizer que eles não são bobos, jogam futebol. Os antes vão falar, ganhou de 4-0 porque foi fácil, o time é fraquinho. Não é nada disso. Porque o Flamengo, na temporada de 2023, perdeu jogos para equipes inferiores a ele. Então ontem foi uma boa apresentação. Eu não fiquei muito empolgado somente com os 4-0, porque também perdemos gols, Claro, é início de temporada, a gente precisa entender que isso é assim mesmo, é normal. Mas precisa melhorar. E claro, tem de melhorar, porque nós não vamos pegar times fracos daqui para frente. Nós agora, a partir do próximo jogo, vai jogar a molecada do Campeonato Carioca, e o Flamengo vai fazer 2 amistosos nos Estados Unidos, que é uma preparação diferenciada do ano passado, que o ano passado nem teve isso, teve uma série de bagunça que nós temos de esquecer. Esse ano está mais ou menos organizado. É claro que nós ainda precisamos arrumar algumas coisinhas no time. Eu penso que, embora ontem o Varela jogou direitinho, mas o Varela não é, no meu ver, no meu entender, o Varela não é o lateral direito que serve como titular do Flamengo. Claro, ele pode ser ressuscitado como jogador, assim como o Tite ressuscitou o Cebolinha, que ninguém acreditava mais nele. Eu bato aqui na mesa que, na verdade, que ele seja, que ele venha melhorando cada vez mais. Mas nós precisamos de um lateral direito e precisamos também de um lateral esquerdo, porque senão fica difícil. Ontem, o que eu gostei do jogo foi o quê? Que o time não ficou preso, os jogadores não ficaram presos em suas posições. Eles ficaram variando de lugar, assim como eu sempre pedi. Não que o Flamengo tenha que me atender, claro que não vai me atender, mas era o meu gosto, que eu sempre pensei do Flamengo, era justamente essa transição, essa variação de jogadores, um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo, né? Um caindo pela ponta, que nem o De Arrascaeta ontem, com o Cebolinha. Eles variavam, uma hora o Cebolinha ficava no meio, outra hora o De Arrascaeta ia para as pontas, então isso aí confunde o adversário. O que não estava certo é aqueles ponta fixos, né? E ontem foi um jogo bom, de assistir. Não é, continuo dizendo, não é os 4-0. 4-0 não é tão importante. O importante é a maneira que o Flamengo voltou a jogar. Tem pessoas que a gente escuta falando que o Bruno Henrique não jogou direito. Ele fez a parte dele, o goleiro que atrapalhou o Bruno Henrique pegando as 2 bolas. É claro, tudo é começo de temporada. Eu não gosto, é a minha opinião, eu não gosto do Bruno Henrique pela direita, eu não gosto, mas o Tite, que você vem treinando com ele e ele aceitou isso, deve ser naturalmente o planejamento deles. Então a gente espera só o resultado. Outra coisa que eu não concordo com muitas pessoas, que também, quando eu falo eu não concordo, não quer dizer que eu esteja criticando, não critico ninguém, porque, como eu sempre digo, meu direito termina quando começa o direito da próxima pessoa. Então, os pensamentos de cada um e os comentários de cada um, a filosofia é problema de cada um. Eu tenho a minha é a minha. É claro que também muita gente vai discordar daquilo que eu falo, vai achar que
porque eu falo não está certo. É natural isso aí faz parte da vida. Mas eu não quero criticar o Gabigol, na volta dele ontem, porque eu vi um pouco nele de vontade, eu vi um pouco mais de vontade. Pode ser que ele vá correr atrás dessa vontade para renovar o contrato, pode ser. E também pode ser que ele treinou e está com vontade de realmente ser valorizado, porque naturalmente, é claro que alguém deve ter falado com ele, ou o empresário, porque o jogador, se ele não procurar melhorar, ele acaba se desvalorizando e não encontra mercado. Mesmo que ele não queira ficar no Flamengo, ele encontra mercado para pagar um salário bom para ele e o interesse não só dos estrangeiros, europeu, seja lá quem for, como qualquer um outro time, porque ninguém compra um jogador ruim. Ele sabe disso. E ele não é ruim, porque eu sempre falo que o jogador não desaprende a jogar. O jogador pode relaxar. Ele pode relaxar e quando ele for acordar, já está sem técnica, já está fora de forma. Não é o caso do Gabigol. Viu o Gabigol? Mas ele já se apresentou mais em forma, claro. Perdeu gol, perdeu bola, isso é começo. O que eu penso que nós, os torcedores, eu não posso falar por todos, eu falo por eu como torcedor, eu gostei da apresentação. Eu gostei, achei que foi uma apresentação boa e eu espero que a gente dê uma continuidade nisso. Agora, o Tite, com esses amistosos que ele vai fazer lá fora, ele vai naturalmente ficar prestando atenção como é que está o jogo, como é que estão os jogadores, se está funcionando como ele quer, e vai melhorar. Eu tenho quase que certeza absoluta, eu não tenho uma previsão de futuro, porque eu não sou vidente de futebol, né? Eu não vou fazer aqui uma declaração que vai acontecer, mas eu espero que sim, porque se um trabalho for feito sério, o resultado é bom, não tem nem por onde. O que me preocupa um pouco é quando chegar a Copa América. Então, o que eu penso? O Flamengo precisa fazer um lastro maior de pontuação nesses campeonatos que se seguem, porque na Copa América o Flamengo vai ficar sem uma série de jogadores. No mínimo 5 ele vai ficar, porque são os 5 estrangeiros que nós temos. Isso aí não tem nem por onde. Fora disso, nós temos também a convocação da seleção brasileira. A gente vai saber se o Dorival vai querer levar o Gerson, se vai levar o Pedro, se vai querer levar o Cebolinha. A gente não sabe quem ele vai querer, de repente vai querer. Então, nós podemos ficar desfalcados de 6, 7, 8 ou 9 pessoas, jogadores. Então, isso é um pouco preocupante, porque agora estão tratando de vir o Vinha, e se ele vier mais um estrangeiro, que nós só de estrangeiro nós temos 6. Se levarem mais 3 para a seleção, são 9. Então isso aí é um pouco preocupante. Do restante não, do restante vamos tocar para frente para ver o que acontece. Agora, nós precisamos, como eu já falei, de contratação. Eu ainda tenho meu pé no chão, um pé na frente, como se fala, um pé atrás, outro na frente, com a diretoria em termos de contratação. Eu acho que são morosos, eles não são dinâmicos em contratação e às vezes não contratam o que realmente precisa. Ontem nós vimos uma série de modificações. No segundo tempo, muitas pessoas não estão concordando de terem colocado o Gabigol no lugar de Arrascaeta, mas ele andava 4-0 e ela ficou praticamente, com todo o respeito ao Dax, um jogo que começa logo de cara um gol, depois vira com 3-0, logo faz 4-0, passa a ser um jogo treino. A gente não viu, mesmo assim não vimos uma vontade dos jogadores. Os jogadores mantiveram aquela garra no jogo, aquilo que nós gostamos do Flamengo. Então, ninguém pode ficar insatisfeito com a partida de ontem, porque foi uma partida boa, uma partida ótima de assistir. Eu gostei muito do empenho e desempenho dos jogadores e, como eu já disse no começo, eu espero que isso continue e vai continuar. Esse ano de 2024,
Tenho certeza, embora já digo e repito, eu não sou vidente, mas tenho uma pequena e leve esperança que esse ano vai ser diferente, que nós vamos ganhar alguns torneios. Não posso garantir que vai ganhar todo, mas que nós vamos ganhar e que vai ser diferente, o ritmo do Flamengo vai ser diferente, vai. Eu espero que eles não desistam, que eles continuem, que eles demonstrem, mostrem realmente a sua capacidade, que é isso que nós esperamos. Só uma coisa interessante que eu não entendo. Né? Eu não sou jornalista, eu não sou dono de televisão, e eu não sou nem narrador de futebol, nem comentarista, mas eu acho uma coisa, sempre achei muito estranho, porque eu sou das antigas. Antigamente, eu sou do tempo do rádio, escutava o jogo de futebol na narração através do rádio, e o narrador narrava legal, né, o jogo. No intervalo, a gente não estava vendo o jogo, tinha um comentarista que ele ia explicar o que aconteceu, porque a gente não estava vendo. Hoje na televisão, eu acho estranho uma coisa, pode ser até que eu já esteja superado pela minha idade, eu tenho 86 anos, mas eu acho estranho. Uma TV, ela quando ela vai televisionar um jogo, ela coloca não um comentarista, coloca dois. Poxa, um já seria chato, porque nós estamos vendo o jogo. Então, ele vai achar que o que ele está vendo é aquilo que nós não estamos vendo. Então, muitas vezes, fala umas bobagens que não aconteceu. Aí, para que dois? Um fala que gostou de determinado jogador, o outro ou concorda ou discorda. É estranho, mas como isso aí é a modernização, e eu tenho que me adequar ao sistema moderno, né? Porque no meu tempo de moço não tinha nem televisão e não tinha nem computador, não tinha YouTube para ver jogos, não tinha nada. Então mudou muito, mudou para melhor muitas coisas, mas eu acho estranho, nem é estranho, eu acho gozado. Eu me divirto muito com os comentários, porque alguns falam umas bobagens, porque a televisão, ela emprega, que também é direito deles, não tem nada a ver com isso, cada um ganha seu dinheiro como quer. Ela emprega jogadores para serem comentaristas. Eu digo, não é pelo fato do jogador ter sido jogador que ele passa a ser um ótimo comentarista, porque às vezes ele não estuda futebol, às vezes ele não assiste. Então, os comentários dele ficam meio sem jeito, né? Então, ele, por exemplo, eu não estou condenando, o Bebeto foi um tremendo de um jogador, mas como comentarista eu fico até às vezes meio perdido, porque como é ao vivo, ele não teve um script para ler, ele não teve um ensaio, vai ser coisa de momento. E às vezes eles ficam perdidos perante as câmeras, porque muitas vezes nem acompanham o jogo, nem todo jogador entende de futebol. A grande maioria de jogadores eles gostam de jogar bola, mas eles não são especialistas, né, no comentário. Mas enfim, isso aí é mais um divertimento, é uma gozação. Eu acho engraçado pra caramba, mas enfim, isso aí é futebol. Isso aí é futebol que agrada milhões e milhões de torcedores de todas as equipes. E o Flamengo começou bem. O que importa é que nós começamos bem. E vamos ver agora a molecada que vai ser responsável pelo Campeonato Carioca. E vamos assistir os dois amistosos lá nos Estados Unidos. E vamos ver como que desenvolve. Eu espero que vá bem. Acredito que sim. Pelo o começo desse ano, já quem lembrar o começo do outro, esse já está bem diferente. Não importa. Pegou o Audax, não importa quem seja. Pode ser até o conhecido Ibis, não importa. O que importa é o Flamengo jogou e ganhou. Porque imagine o seguinte, o pessoal, os antes, o que falariam se o Flamengo, apesar de ter jogado com o Audax, digo de novo com todo o respeito, o Flamengo perdeu. Nossa Senhora, iam colocar em tudo quanto era jornal, tudo quanto era televisão, e iam pichar o Flamengo direto. Então, é pequeno, vamos ganhar.
Não tem de perder para não deixar a turma do anti-Flamengo ficar falando. E eu desejo a todos, como já disse, uma boa semana e que na graça de Deus vai dar tudo certo. E vamos para frente, porque isso aqui é Flamengo 2024. É a volta do Flamengo tremendão e queridão, tá? Um abraço a todos, saudações rubro-negras.